Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Direito Administrativo. Eu me chamo Caroline Argolo e hoje vamos dar continuidade ao nosso cronograma tratando sobre responsabilidade civil do Estado. Para a gente iniciar a nossa conversa sobre esse tema, duas informações preliminares importantíssimas para que vocês consigam compreender toda a lógica do assunto que nós vamos tratar hoje, né? Toda a lógica da responsabilidade civil do Estado. A primeira informação, né? A primeira informação preliminar é que se trata de uma responsabilidade extracontratual. O que eu estou dizendo, portanto, é que para que o Estado seja hipoteticamente condenado a, por exemplo, né, indenizar determinada vítima em razão de uma conduta sua, no que diz respeito à responsabilidade civil, no que diz respeito aqui, a gente vai tratar de alguns exemplos para que vocês consigam visualizar na prática, né, como é que essas indenizações elas são possíveis, não é necessário que haja uma relação pretérita contratual. Não é necessário, portanto, que haja uma relação formalizada. Basta que haja, a gente vai ver aqui quais são os elementos dessa responsabilidade que compõem essa responsabilidade, veremos com mais acuidade cada um, mas eu já antecipo para vocês que eu preciso que haja o dano, eu preciso que haja a conduta estatal e o nexo de causalidade entre essa conduta estatal e o dano, né? A gente vai falar sobre isso melhor, né, com mais detalhes daqui a pouquinho, mas já antecipo para vocês que não é necessário uma relação pretérita contratual. Trata-se de uma obrigação extracontratual. E a segunda informação preliminar importantíssima é que essa responsabilidade, ela vai ensejar uma ação de regresso. Uma ação de regresso promovida pelo Estado, certo? Contra aquele agente seu que eventualmente causou esse dano para um particular e, portanto, haja vista aí esse dano, o Estado, ao final de um processo, ele foi, por exemplo, condenado a indenizar essa vítima. Então, necessariamente, o Estado, ele deve, é aquela ideia de poder-dever estatal, né? Ele deve ingressar com essa ação de regresso a fim de ser ressarcido desse dano, né, desse prejuízo, ou melhor, desse custo que ele teve que ressarcir em razão de um prejuízo causado por seu agente, tá bom? Então, são essas duas informações preliminares. Trata-se de uma obrigação extracontratual, certo? E a segunda informação é que, necessariamente, o Estado deverá entrar com uma ação de regresso a fim de ser ressarcido aí desse valor que ele precisou indenizar a essa possível vítima, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai tratar de uma brevíssima consideração histórica, né? Vai fazer aqui uma evolução histórica da responsabilidade civil estatal, de onde partimos e aonde chegamos. E aqui, quando eu trato dessa evolução histórica, não necessariamente, vocês verão que a gente vai ver, por exemplo, nessa minha primeira responsabilidade aqui estatal, não necessariamente adotada pelo Brasil, mas o ponto de vista doutrinário, como essa construção dessa indenização, dessa responsabilidade, melhor dizendo, né, dessa responsabilidade civil do Estado, de onde partimos e até onde chegamos. Fazendo essa brevíssima evolução histórica, temos a primeira aqui consideração a fazer, a teoria da irresponsabilidade do Estado. Eu vou passar para vocês um conteúdo, eu fiz aqui apenas um esquema para seguir aqui, para organizar melhor nossa aula. Eu vou passar para vocês esse conteúdo, porque eu estou aqui com alguns problemas técnicos e não estou conseguindo compartilhar com vocês essa tela. Mas eu já antecipo para vocês que eu vou encaminhar vou fazer um material, uns slides em PDF e vou encaminhar para vocês com esse esqueminha aqui que eu utilizei em aula, tá bom? Então, vamos lá. A primeira teoria que nós vamos estudar aqui é a teoria da irresponsabilidade do Estado. Nessa teoria da irresponsabilidade do Estado, as monarquias, a gente vai tratar aí qual é o cenário, qual é o contexto. As monarquias absolutistas que se firmavam em uma ideia de que o rei nunca erra. Então, portanto, se o rei nunca erra, não há que se falar em responsabilidade estatal por qualquer atitude, por qualquer ação. Veja, o rei nunca erra, há, portanto, a lógica da teoria da irresponsabilidade estatal.
era o que se chamava de personificação divina do chefe de Estado, nessa época da monarquia. Então, a gente não falava em responsabilidade estatal, muito pelo contrário, a teoria é justamente da irresponsabilidade do Estado, e essa teoria ela não foi adotada pelo Brasil. Partindo aí, tratando de uma evolução, e aqui eu estou fazendo um recorte das teorias que são mais discutidas doutrinariamente, partindo aí nessa perspectiva de evolução, temos a responsabilidade com previsão legal. Então, partimos da irresponsabilidade total do Estado para agora uma responsabilidade prevista em lei, aquela responsabilidade especificada em lei. Trata-se da teoria da responsabilidade com previsão legal. O Brasil adotou essa teoria. Na verdade, essa perspectiva que é empregada por essa teoria surge com a criação do Tribunal de Conflitos em 1873. Então, nós temos sim notícia dessa responsabilidade específica, responsabilidade com previsão legal. Então, em regra, o Estado não é responsável, mas aí a gente nós passamos dessa ideia de irresponsabilidade estatal para uma evolução, ainda não nos moldes atuais, mas para uma evolução de que, olha, o Estado ele não é totalmente responsável. Uma vez que haja aí uma previsão específica em lei, ele poderá sim ser responsabilizado do ponto de vista civil, porque este é nosso assunto de hoje, responsabilidade civil do Estado, ele poderá sim ser responsabilizado a ressarcir possíveis danos, tá bom? Bom, passada aí essa teoria essa responsabilidade com previsão legal, temos a teoria da responsabilidade subjetiva. A teoria, e é uma teoria com base civilista, essa teoria da responsabilidade subjetiva. A teoria evolui, vocês percebem aí que, pelo que a gente está trazendo do que é pregado por essas teorias, há, de algum ponto de vista, assim, uma evolução no que diz respeito a essa necessidade ou a essa obrigatoriedade de indenização por parte do Estado. Então, portanto, nós temos a teoria da irresponsabilidade do Estado, depois tivemos a teoria da responsabilidade com previsão legal, e aí passamos agora a tratar de uma teoria com fundamento civilista, uma teoria da responsabilidade subjetiva, que nós veremos que não é a regra, mas que eventualmente nós podemos sim ainda hoje adotar essa responsabilidade subjetiva do ponto de vista aqui estatal. Mas calma que a gente vai alcançar essa temática, esse tópico também. O que é que diz essa responsabilidade civil, ou melhor, essa responsabilidade subjetiva, com embasamento civilista? Ela, para a configuração dessa responsabilidade do Estado, dessa responsabilidade civil do Estado, devem estar presentes os seguintes requisitos. Eu tenho conduta, dano, nexo de causalidade, que são os elementos que eu já mencionei para vocês, que compõem aí a responsabilidade objetiva estatal, só que acrescido a esses elementos, eu preciso ter o elemento subjetivo, que é justamente a análise de dolo e culpa daquele agente que eventualmente causou esse prejuízo para um particular. Então, essa é a perspectiva da responsabilidade subjetiva. Passando agora, depois dessa teoria da ideia da teoria da responsabilidade subjetiva, temos a construção doutrinária da teoria da culpa do serviço ou da falta do serviço, São expressões sinônimas, vocês podem encontrar dessas duas formas na doutrina. Há sim essa evolução e nessa perspectiva da falta do serviço, para a configuração da responsabilidade do Estado, a vítima apenas deve comprovar que o serviço do Estado ele foi mal prestado. Ele não precisa identificar, inclusive, o agente causador dessa má prestação de serviço. Daí também porque a doutrina chama de culpa anônima. Não é necessário identificar o agente em si, baseia-se absolutamente no serviço, não sendo necessário identificar qual o agente causador dessa má prestação do serviço que eventualmente causou um prejuízo, ok? E temos, então, a teoria da responsabilidade objetiva, que é a via de regra que nós adotamos aqui hoje no Brasil, embora, conforme eu já mencionei para vocês, a gente tem aqui exceções. Mas o que é que diz essa responsabilidade civil objetiva? Basta a mera relação causal entre a conduta do agente e o dano que foi causado. Daí esses três elementos que compõem a responsabilidade objetiva. Eu tenho o dano, eu tenho um nexo de causalidade e eu tenho a conduta estatal.
Aí eu tenho aí o inverso, né? A conduta, eu tenho um nexo de causalidade e tenho o prejuízo ou o dano. Daí, a responsabilidade objetiva restará configurada. Vejam, portanto, que eu não falo aqui em análise subjetiva, eu não falo em análise de dolo ou culpa do agente causador, né? Do agente público causador desse eventual prejuízo, certo? Vamos seguindo. Bom, no Brasil, a responsabilidade ela é objetiva atualmente, conforme eu já antecipei para vocês. Via de regra, nós temos que a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, mas ela é desde a Constituição de 1946, tá? Se engana quem pensa que foi inovação da Constituição de 88. Então, a Constituição atual, ela inova ao incluir as pessoas jurídicas de direito privado nesse tratamento da responsabilização pública, mas ela não inova trazendo a responsabilidade civil objetiva, porque, conforme eu mencionei, ela está aqui, ela é adotada pelo Brasil desde a Constituição de 46. Então, no artigo 37 da atual Constituição, nós vemos, e aí eu vou ler para vocês exatamente o parágrafo, o artigo 37, parágrafo 6º, certo? Marquem aí na Constituição de vocês, anotem para uma leitura posterior, porque nós temos que a administração pública, assim diz o artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, veja que esse artigo com certeza não é novidade para vocês, certo? A gente trata aqui dele em inúmeros tópicos de direito administrativo. E aqui a gente vai destacar o parágrafo 6º. O parágrafo 6º diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público, aí vejam, e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Veja que quando eu falo de responderão, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, eu tenho aqui um primeiro recorte desse parágrafo 6º que trata expressamente da responsabilidade objetiva. Expressamente, não. Não trata expressamente com essa nomenclatura de responsabilidade objetiva, mas ele traz a ideia expressa da responsabilidade objetiva. Seguindo o parágrafo, eu tenho assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. E aí sim eu tenho a responsabilidade subjetiva, porque é outra informação importante. No que diz respeito à ação de regresso, a responsabilidade será subjetiva. A análise que será feita é se houve dolo ou culpa desse agente causador do prejuízo. Percebam, então, que se eu estou diante de um dano causado pelo Estado, essa responsabilidade, via de regra, ela é objetiva, o que implica na análise de conduta, nexo de causalidade e prejuízo. Não há que se falar em responsabilidade subjetiva. De outro modo, o Estado tem o poder-dever de ingressar uma ação de regresso, ok? Contra aquele agente causador que causou esse prejuízo, né? Contra aquele agente causador que, eventualmente, condenou, pelo qual a conduta, né, condenou o Estado a pagar determinada indenização. Nesta ação de regresso, aí sim a análise será subjetiva. Então, percebam que eu tenho nesse parágrafo 6º a ideia expressa, não eles expressamente, mas a ideia expressa tanto da responsabilidade objetiva quanto da responsabilidade subjetiva estatal, neste quesito aqui de responsabilidade civil, certo? Vamos seguindo. Bom, quem são esses agentes da responsabilidade civil? Nós vemos aí, nesse artigo 37, parágrafo 6º, quem são esses agentes, mas apenas aqui para destacar para vocês. Agentes públicos amplamente considerados, certo? Então, nós temos pessoas jurídicas, administração direta, administração indireta. Temos aqueles particulares prestadores de serviço público por delegação, que são os concessionários, os permissionários. Temos ainda, por força de uma determinação, de uma compreensão, melhor dizendo, do STJ, temos ainda aqui os terceirizados contratados por interposta empresa para prestar um serviço naquela determinada repartição pública, também podem ser, sim, considerados esses agentes da responsabilidade civil. Então, de fato, é agente público amplamente considerado, qualquer um que esteja prestando em nome do Estado, certo? Atuando em nome do Estado,
ou se valendo pelo menos da qualidade de agente, ele está apto aí a ser considerado um agente público, um agente da responsabilidade civil, tá bom? Bom, no que diz respeito aos terceirizados, anotem, por favor, nós temos do STJ um recurso especial, número 904127/2008, que traz para a gente considerações assim importantes acerca desses terceirizados e que vocês também conseguem compreender essa lógica da consideração dos agentes amplamente considerados. Nos casos de entes da administração indireta e dos particulares prestadores de serviço, a responsabilidade deles será objetiva. E o Estado, a responsabilidade também é objetiva, mas ela é posterior, ela é subsidiária. Veja, o que é que eu estou dizendo? Se eu estou diante de uma concessionária de serviço de transporte público e que, eventualmente, em razão de um acidente, gera um dano aí para um particular, e essa empresa ela é processada a fim de que esse dano que foi causado, seja esse prejuízo que foi assumido por esse particular, seja ressarcido. Veja que o que eu estou dizendo é que eu tenho um particular que eu coloquei para vocês, que esse particular prestador de serviço público, ele está dentro daquele rol de agentes da responsabilidade civil. Então, a análise será sempre de responsabilidade objetiva. Mas o que eu estou dizendo é que, nessa circunstância, quando há um particular prestando o serviço diretamente, será feita aí um pleito inicial à empresa concessionária, a esse particular. E o Estado ele será chamado à responsabilidade apenas posteriormente e se essa empresa, ela eventualmente não conseguir assumir esse compromisso, assumir esse prejuízo que foi causado para esse particular. Então, recapitulando, para ambos a responsabilidade ela é objetiva. Entretanto, nestes casos aí, quando o dano ele é causado por um particular prestador de serviço público, a responsabilidade do Estado será posterior, será subsidiária, portanto, ela será chamada apenas naquelas circunstâncias onde não for possível que o particular cumpra com esse compromisso, né? O Estado ele é chamado à responsabilização após esgotamento de todas as tentativas de pagamento por parte da empresa pelos prejuízos causados, tá bom? Vamos seguindo. Bom, eu já falei para vocês, deixa eu só acompanhar aqui o tempo. Vamos lá. Eu já falei para vocês quais os elementos que compõem a responsabilidade civil do Estado e agora nós vamos tratar deles com mais acuidade, vamos tratar deles com mais detalhes. Quais são esses elementos? Vocês já sabem, podem aí pensar comigo: conduta, dano, nexo de causalidade. O que é esta conduta? Quando a gente trata de responsabilidade objetiva, eu estou falando inicialmente, né, de uma ação estatal, certo? E vocês verão daqui a pouquinho por que esse destaque é necessário, porque eu estou tratando de uma ação. Conduta aqui enquanto ação. Deve ser de determinado agente público que atue nesta qualidade ou que pelo menos se valha dessa qualidade de agente público, ok? Então, não necessariamente ele estará, por exemplo, no seu horário de serviço, mas desde que ele esteja se valendo da qualidade de agente público, ele venha causar um prejuízo para um particular, ainda assim eu estarei aqui diante tratando desses três elementos que compõem essa responsabilidade objetiva estatal, eu estarei falando de uma conduta apta a compor essa responsabilidade civil do Estado, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um policial que está fora do horário de serviço, certo? Sem farda, inclusive, mas que ele atira em determinada pessoa com arma da corporação, com a intenção de, por exemplo, separar uma briga de rua, esse agente público, esse policial, ele é um agente considerado aqui como agente apto a ser aquele apontado como responsável diante da circunstância aí da responsabilidade civil estatal. Então, ainda que ele seja fora da área do horário de serviço, que ele seja sem fardamento, mas ele faz uso da sua qualidade de agente quando, por exemplo, ele utiliza essa arma da corporação para separar determinada briga, mas acaba eventualmente atingindo terceiros. Aqui é apenas um exemplo, e esse prejuízo, sim, esse dano que foi causado a esse particular, ele é um dano que se encaixa, a gente vai ver também aqui o que é esse dano, ele se encaixa nessa perspectiva aqui desses três elementos que compõem a responsabilidade objetiva. No que diz respeito ao dano,
eu estou falando de um dano que pode ser tanto material como moral. Então, portanto, não há apenas aqui, digamos que que eventualmente, esse meu exemplo do policial, não houve um prejuízo material no que diz respeito a ser atingido propriamente com o tiro, mas houve ali um grande choque, houve ali um grande trauma que foi causado, por exemplo, por uma criança que presenciou aquela circunstância. Então, sim, esse dano moral, ele pode eventualmente ser também pleiteado judicialmente, certo? Bom, e eu vou chamar a atenção para vocês aqui mais uma vez que quando eu falo de conduta e quando eu falo de responsabilidade objetiva, eu estou falando de ação, porque nós veremos aqui que diante de uma omissão estatal, a tratativa é outra. Mas inicialmente já tenham em mente que necessariamente eu estou falando de uma ação estatal quando eu trato aqui dessa conduta, enquanto elemento que compõe essa responsabilidade civil. Bom, digamos que, vamos para o exemplo desse dano, certo? Esse dano, que pode ser material ou moral, é importante que vocês tenham em mente que, inclusive, pode ser um dano causado por uma ação lícita estatal, por um ato lícito estatal. O que eu estou dizendo? Não necessariamente essa conduta será ilícita, né? Mas deriva ali daquele ato lícito, deriva determinado dano, que é um dano que está sendo suportado de maneira anormal por determinado particular, daí a necessidade de ser indenizado. Aí vamos lá. Eu tenho, por exemplo, uma ferrovia e essa ferrovia que está sendo desativada. Veja aqui, se eu estou desativando essa ferrovia, em tese aqui no meu exemplo, a gente vai ter um prejuízo que vai ser suportado por determinada comunidade, determinada região, determinada cidade, enfim. Então, tem vários particulares que vão, de alguma forma, em alguma medida, suportar algum tipo de prejuízo em razão desse fechamento dessa ferrovia. Mas, digamos que a gente tem ali naquela área, naquela região, determinada fábrica que vai ter um prejuízo muito maior do que os demais, né? Ele vai ter um prejuízo que vai ser considerado anormal em relação àqueles que foram suportados pelos demais ali daquela região. Por quê? Por exemplo, ela terá que fazer um caminho muito maior para escoar os seus produtos, ela vai ter um custo muito maior para eventualmente, inclusive, conseguir manter a fábrica em funcionamento. Então, perceba aqui que nesse meu exemplo, veja que este dano, ele deriva de uma conduta, no meu exemplo, aquele deriva de uma conduta de um ato lícito estatal, o fechamento de uma ferrovia devidamente justificado, sem qualquer tipo de problema. Nós temos aí um prejuízo que, eventualmente, de alguma medida, foi suportado por todos, mas eu tenho alguém que se destaca com prejuízo anormal, um prejuízo atípico, um prejuízo que, sim, deve ser indenizado pelo Estado, uma vez aí comprovado, demonstrado essa relação de causalidade, né, entre a conduta estatal, ainda que seja a conduta lícita, e o prejuízo que foi apresentado pela empresa nesse exemplo que eu mencionei, tá bom? Então, no que diz respeito ao dano, ele pode ser moral, ele pode ser material. Outra informação importante relacionada ao dano: esse dano não necessariamente ele precisa ser suportado por alguém que é usuário do serviço, certo? Então, aquele que inclusive não é usuário de determinado serviço, ele é causador. Vamos lá, vamos para um exemplo. Vamos voltar, por exemplo, do acidente do ônibus, né? Dessa concessionária prestadora de serviço público, porque aí fica de transporte público, porque fica mais perceptível aí o que eu quero dizer para vocês. Digamos que eu tenho aquele agente, aquele particular, melhor dizendo, que sofreu aquele prejuízo diante do acidente, sim, mas eu tinha alguém que estava passando próximo, passando na rua naquele momento, que não é usuário do serviço de transporte público, nunca foi, não pretende ser, não interessa. Ele não é usuário do serviço público, mas ele eventualmente também sofreu um prejuízo em razão daquela conduta, né? Em razão daquele acidente. Então, ele, mesmo que não seja usuário do serviço,
ele também tem direito a pleitear essa indenização em razão do dano que foi causado. Então, quais as informações importantes relacionadas ao dano? Ele pode ser material ou moral, ele pode ser pleiteado, inclusive, porque não é usuário do serviço, e ele pode derivar, sim, inclusive, de atos lícitos estatais, certo? Desde que seja demonstrado aí um prejuízo anormal, um prejuízo atípico, que seja suportado por determinado particular ou determinados particulares, certo? E que seja normal diante de todo um contexto. Ainda assim, eu estarei diante de um dano aí apto a compor essa responsabilidade civil estatal. Ok? Bom, falamos sobre conduta, falamos sobre dano, agora resta-nos falar, no que diz respeito aos elementos, sobre o nexo de causalidade. O Estado, ele responde desde que a conduta seja, claro, determinante para o prejuízo. Porque, veja, já não tenho responsabilidade subjetiva, eu não tenho análise de dolo ou culpa. Eu preciso ter, pelo menos, esse nexo de causalidade, essa ligação entre a conduta estatal e o prejuízo que foi causado. Assim, se houver o que a doutrina chama de interrupção desse nexo de causalidade, certo? É a teoria, inclusive, a gente tem enquanto teoria da interrupção do nexo causal, não há que se falar em responsabilidade estatal. Então, eu preciso ter essa continuidade, eu preciso ter um nexo de causalidade não interrompido entre a conduta estatal e o prejuízo causado, para que reste aí configurada a responsabilidade objetiva. Então, veja, se eu estou diante, por exemplo, de um preso, o preso que foge desse presídio, certo? Então, portanto, em razão aí de uma má prestação desse serviço estatal, e aí a gente não vai entrar no mérito agora sobre ação ou omissão estatal, porque não é o foco do que eu quero explicar para vocês neste momento, mas digamos que há aí um preso que foge desse presídio, encontra velhos amigos, 2, 3 semanas depois, um mês depois, eles resolvem montar uma organização criminosa e assaltam um banco. Veja que é óbvio que se eu estou diante, por exemplo, de um preso que foge e imediatamente, digamos que ele foge e ele encontra ali uma residência de um particular, ele entra nessa residência, ou ele encontra um restaurante, por exemplo, ele entra para poder assaltar aquele restaurante a fim de ter algum dinheiro para conseguir continuar na sua meta, né, de fugir. Então, veja que aí eu tenho uma relação muito próxima entre a conduta estatal e o prejuízo que foi causado. Mas diante desse exemplo que eu dei primeiro, do preso que foge, que depois encontra alguns amigos, que resolvem montar uma organização criminosa e que por fim resolvem assaltar bancos, já houve aí uma interrupção desse nexo de causalidade, então não há que se falar em responsabilidade estatal no que diz respeito a esses assaltos que foram cometidos aí contra os bancos, certo? Nesse meu exemplo que eu dei. E quais são as interrupções, ou melhor, quais são as situações que interrompem esse nexo de causalidade? Quais as condutas, né? O que é que eu tenho enquanto situação que enseja essa interrupção? Temos o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima. Portanto, se eu estiver diante de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, eu estou diante aí de uma situação que enseja a interrupção do nexo causal e, portanto, não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado, tá bom? Vamos seguindo, que é importante também a gente considerar no que diz respeito a essas condutas, essa composição dos elementos, que existe aí, existem determinadas situações onde não se pode atribuir exclusivamente à vítima o dano, assim como não se pode atribuir exclusivamente ao Estado esse dano. Né? Houve aí, digamos, um compartilhamento de responsabilidades no que diz respeito àquele dano que foi causado. Então, voltando lá para aquele exemplo do acidente de ônibus, digamos que sim, houve o acidente, certo? Houve um prejuízo, mas esse particular que eventualmente precisou de uma assistência maior, ele estava pendurado no ônibus, não estava respeitando as regras, né, que deveriam ser respeitadas e, eventualmente, o prejuízo dele foi muito maior em razão desse comportamento que ele atuava. Então, aí vocês percebem que houve ou que pelo menos há indícios de uma responsabilidade compartilhada aí diante desse prejuízo que foi causado. Diante desse compartilhamento, diante dessa contribuição, digamos assim, da vítima no prejuízo que foi causado, a gente não fala em exclusão,
certo? Porque quando eu falo de culpa exclusiva da vítima, eu estou diante de uma situação que enseja a interrupção do nexo causal. Mas se eu estou diante de um compartilhamento de responsabilidade, portanto, não é uma culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em exclusão da responsabilidade do Estado. Há uma redução, né, dessa indenização que o Estado ele deve pagar, mas também não há uma imputação total desse prejuízo ao Estado diante desse compartilhamento de responsabilidade. Então, diante de uma narrativa, percebam se há uma culpa exclusiva da vítima ou se há um compartilhamento aí de responsabilidade diante do prejuízo que foi causado, para que a gente consiga entender qual o caminho a ser adotado, né? Se o Estado ele deve ou não ser responsabilizado, perdão, se o Estado deve ou não ser responsabilizado diante daquele dano. Bom, a gente está aqui, vai fechar esse primeiro bloco, certo? Com essas considerações. Daqui a pouquinho a gente retorna para dar seguimento à nossa temática de responsabilidade civil do Estado e concluir também hoje, né, o nosso tema de responsabilidade civil. Então, daqui a pouquinho a gente retorna. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho.